E militantes de esquerda, de sindicatos e de partidos políticos realizaram atos pelo país ontem contra a anistia a envolvidos no 8 de janeiro e o projeto de lei que reduz o tempo de prisão de condenados pelo suposto golpe de Estado, o chamado PL da dosimetria. Houve manifestações em várias capitais país afora, em alguns locais. A mobilização começou pela manhã, em outros à tarde, com caminhadas por avenidas importantes, apoio de carros de som, shows com artistas alinhados à esquerda e faixas em cartazes com palavras de ordem e críticas ao Congresso Nacional. A proposta deve ser analisada pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado na quarta-feira, mas pode sofrer alterações. O relator é o senador Esperidião Amin. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, tem dito que quer concluir a análise do texto na casa ainda neste ano, Berenice Leite. Será que dá tempo? Dá tempo, é só querer, né? Agora, a esquerda já vem se articulando para fazer o pedido de vista. Isso deve acontecer por parte do senador Jacques Wagner, líder do PT no Senado Federal. E aí a pauta só volta à discussão com votação no plenário em 2026. Mas eu queria chamar a atenção aí para essas manifestações em alguns estados do país. Primeiro, a questão dos artistas, né? Artistas, inclusive, anistiados, reforçando a tese de sem anistia, né? Congresso Inimigo do Povo foi o tema ali das faixas que esses militantes seguravam, e algo totalmente contraditório, porque o Congresso é justamente a representação do povo, né? As pessoas elegeram aquelas pessoas para estarem ali, né? O povo elegeu políticos para representarem no Congresso Nacional. Então, o Congresso é a maior representação do povo, não tem como ser inimigo do povo. A questão é que a esquerda trata seus opositores como inimigos, e aí distorcem todo o significado de Congresso, significado de democracia, de soberania, né? Sequestram essas palavras, mas sequer sabem o verdadeiro significado delas. Então, ontem eu vi, inclusive, né, algumas entrevistas ali. O povo fala, né? No jornalismo a gente chama de povo fala, que é quando você faz perguntas, quer saber a temperatura do povo. E eu percebi assim uma total falta de conhecimento das pessoas que estavam ali, que não sabiam sequer o que é falaram anestesia, gente. Em Manaus, o povo estava gritando sem anestesia, né? Então não sabe nem o significado de anistia. Estavam ali talvez pelo show, né? Porque estava num clima de carnaval em muitos estados. Então, assim, é uma sociedade, um reflexo de uma sociedade emburrecida, que, com o passar dos anos, pessoas que não se preocupam com política, que chegam no dia da votação, ali no dia da eleição, votam às vezes no santinho que está caído no chão, né? Que se preocupam muito mais com Copa do Mundo, com a novela que está passando, e enquanto isso, né, aqueles que realmente estão preocupados com o futuro de seus filhos sofrem as consequências, né, por criarem expectativas e por tentarem lutar por uma pauta que deveria ser geral. Então, essa manifestação no dia de ontem, o reflexo que eu vejo ali é justamente de pessoas que não sabem o que estão fazendo ali, não sabem por que estão manifestando, né? E vão arcar as consequências junto com todos. Infelizmente é isso que vai acontecer, Daniel. Diga, Guta. Essas manifestações da esquerda deixam muito claro a diferença entre esquerda e direita, filosoficamente falando. Isso tem uma consequência gravíssima. Na direita, você tem a autonomia individual como regra, como um protagonismo do indivíduo. E dentro da direita, tem aí as suas variações, porque você tem liberais, conservadores, libertários. Então, essa autonomia individual ela vai variando dependendo da filosofia que você segue. No lado da esquerda, qual que é o protagonista? Não é o indivíduo, é o Estado. E aí você tem socialistas, sociais-democratas e socialistas fabianos, e essa autonomia estatal, ela vai variando. E o que varia ali nessa autonomia do Estado, esse protagonismo do Estado, é o controle. É o controle dos indivíduos. Então, na direita, o indivíduo tem o controle da sua própria vida. Na esquerda, o Estado tem o controle da vida das pessoas. Isso é muito grave. Existe uma característica que é uma consequência desse protagonismo do Estado, que é a agenda.
Para a esquerda, a agenda é o que mais importa. E qual que é a agenda hoje nesse espectro da esquerda? É eliminar o adversário político, eliminar a direita. Essa é a agenda. E o Bolsonaro já está preso. O Bolsonaro já está preso e não importa se a pessoa não cometeu o crime. Percebe? Eles passam por cima da autonomia individual, eles passam por cima do Estado de Direito, porque o que importa é a agenda. Não importa se pessoas inocentes estão na cadeia, se tem velhinhas presas, idosos precisando de remédios na cadeia, se existem órfãos de pais vivos, crianças crescendo sem a presença do pai, da mãe. Nada disso importa para essa esquerda progressista e radical. O que importa é a agenda. Se para eliminar a direita do jogo político, se para eliminar as lideranças da direita forem necessários arbitrariedades, pessoas tiverem que ficar presas e ainda que haja mortes na prisão, não importa. A agenda importa. E artistas, a elite, leva essa agenda para as ruas, falando de sem anistia. Nós vimos aí esse vídeo lamentável da Fernanda Torres, fazendo aí uma referência ao filme. Nós ainda estamos aqui pela democracia. Não, vocês estão aí pela agenda. Se a democracia tiver que ruir para que a agenda prevaleça, não tem problema. Não tem problema nenhum. Eu me recordo agora, eu anotei aqui uma frase que a Ana Corina Souza, filha de Maria Corina Machado, disse no discurso em que ela leu. O discurso foi feito pela sua mãe, que não pôde estar ali naquele momento para receber o Prêmio Nobel da Paz, ela chegou depois. E uma frase que a Maria Corina escreveu foi o seguinte: minha geração nasceu em uma democracia vibrante e a tomamos como certa. O que isso significa? A democracia, assim como a liberdade, ela está a uma geração de distância de ser perdida. Não é algo que você pode tomar como certa. E essa militância progressista, radical, ignorante, não está entendendo isso. Estão jogando a democracia fora para manter a agenda forte. Nas últimas semanas, nós vimos editoriais da mídia amiga falando o seguinte: bom, agora é a hora do gênio voltar para a lâmpada. Agora o Supremo Tribunal Federal precisa seguir as regras. Agora que o Bolsonaro já foi preso, agora a gente pode voltar para as regras da Constituição. O gênio não volta mais depois que você tira ele da lâmpada. O autoritarismo não volta mais por sua livre vontade. É por isso que existem os freios e contrapesos. É por isso que existem as regras. Você não pode ficar à mercê da vontade de alguém cumprir a lei. É preciso ter um freio para quando a pessoa descumpre a lei, para que ela seja punida. Mas nós não vemos esse freio hoje no Brasil. E só retomando, Dani, a agenda é o que importa, que está em primeiro lugar. Não importa se as vidas e as liberdades sejam ceifadas. Marcelo Rocha Monteiro, seu comentário. Eu chamo a atenção para algo que a Berenice informou aqui, né? Havia pessoas totalmente sem noção do que era objeto daquela manifestação, a ponto de gritarem sem anestesia. Quer dizer, o sujeito vai para uma manifestação contra a anistia e não sabe nem do que se trata, né? Ele confunde anistia com anestesia. E aí eu quero destacar dois aspectos, né? Porque a esquerda, e eu venho de uma família muito politizada, não é? A esquerda, na época do governo militar, ela mobilizava muitas pessoas, não é? E pessoas para protestar contra o regime, não é? E pessoas que tinham um bom grau de informação, um bom grau de conhecimento, né? Eu tenho certeza que em 1979, né? E eu me lembro da campanha pela anistia, que foi de 77 a 79, mais ou menos, né? Não tinha ninguém ali que não soubesse o significado de anistia ou que confundisse anistia com anestesia, né? Mas de lá para cá a gente teve, primeiro, uma decadência assombrosa, né? No nível do ensino, da educação no Brasil, né? Nós temos uma das
dos piores desempenhos na avaliação do PISA, que é o Programa Internacional de Avaliação dos Sistemas de Ensino de diversos países, né? E nesses quase 20 anos de PT, a educação só fez despencar em termos qualitativos, né? E ao lado de uma grande parcela da população, né, que tem uma educação, um ensino tão ruim a ponto de confundir anistia com anestesia, nós temos também, e é importante dizer isso, né, lamentavelmente, o papel de uma imprensa que virou, nos últimos anos, assessoria de relações públicas do consórcio PT-STF, de uma imprensa que desinforma ao invés de informar, né? E nesse sentido, é importante destacar o papel de veículos de comunicação como a Revista Oeste, né? que rema na direção contrária, né? que rema contra essa maré de desinformação que infelizmente, grande parte do nosso jornalismo pratica. Então, uma educação de baixo nível, somada a uma imprensa que manipula a informação, acaba transformando esses manifestantes em gente que não sabe a diferença entre anistia e anestesia, né? Aliás, anestesia é uma boa palavra, porque eles estão completamente anestesiados, estão completamente fora da realidade, e muitos, vocês não tenham dúvida, estão ali para ver esses artistas também, lamentavelmente, desconectados com a realidade, alguns não por ignorância, né? Mas por má fé mesmo, porque você vê uma atriz, não é, tão premiada internacionalmente, dizendo que está ali em defesa da democracia, fingindo que não sabe o quanto de censura a população brasileira tem vivido nos últimos anos. Esses artistas, né, tradicionalmente se posicionavam contra a censura nunca mais, é proibido proibir, e hoje eles apoiam um regime que pratica ativamente a censura, né, e dizem que estão fazendo isso em defesa da democracia. E também dizem que estão em defesa da democracia ao mesmo tempo que se colocam ao lado de políticos que apoiam uma ditadura como a Venezuela, já que foi citada aqui, né, agora há pouco, a Maria Corina e a filha dela, Ana Corina, perseguidas, né, por um regime ditatorial, que essas mesmas pessoas, essas que estão aí na imagem que você está vendo, com essas bandeiras vermelhas, né, não se cansam de apoiar, né, a ditadura do senhor Maduro, né? Então, é realmente um espetáculo de hipocrisia combinada com ignorância. Guta Pini, a esquerda mais uma vez, como fez recentemente, apostou em artistas para turbinar os atos agora contra a anistia aos envolvidos no 8 de janeiro. São as armas que eles têm. Agora, vamos lembrar que esses artistas estão ali de forma remunerada. Não necessariamente neste momento, mas as suas carreiras são remuneradas. Quantos aí recebem dinheiro da Lei Rouanet para tocar os seus projetos? Ainda na semana passada, se não me engano, ou no mais tardar semana retrasada, nós vimos aí circular um vídeo do ator Wagner Moura. É Wagner Moura, não é o nome dele? Do Tropa de Elite? Correto, Se correto. eu estiver falando o nome dele errado, coloque aí no Correto. chat, por favor. Tá certo, correto. Mas ele fazendo um apelo para que o Senado, para que o Congresso mude o texto daquele PL do streaming. Porque nesse PL foi instituído um imposto para que esse dinheiro seja investido na produção nacional. Nós falamos sobre esse projeto de lei aqui, que ele tenta direcionar o gosto do consumidor. De novo, a agenda. Eles querem que a população brasileira pague pelo trabalho deles, ainda que a gente não queira consumir. Então,
é disso que se trata. Eles estão sempre atrás do bolso dos pagadores de impostos para financiar a sua própria atividade. Não é aquela coisa de você querer ter a meritocracia. Faz lá teu filme, faz a tua música, coloca aí no mercado, vê se tem consumidor para isso. Não, eles querem aquela ajudinha do Estado. Então, é esse o modus operandi. Estão sempre ali ao lado do poder estatal, da agenda do momento, que é para poder ter a sua boquinha. É disso que se trata, é sobre o dinheiro. Então, isso vai se perpetuando. Qualquer meio que eles têm para se perpetuar aí com os seus ganhos, com os seus lucros, eles se valem disso. Para mim foi vergonhosa essa fala do Wagner Moura, mas para eles não é vergonha, para eles é direito. Eles têm direito que a sua profissão, que o seu nicho seja subsidiado. E aí eles vão entrar em tudo, não basta só televisão aberta, não basta os shows, não, eles querem estar no streaming. Eles querem capilarizar tudo isso, pulverizar a atuação deles, e sempre com alguém pagando a conta. Você querendo assistir ou não. Essa é a agenda, e é por isso que eles estão aí. Eles estão mostrando, olha só, governo, estamos ao lado da agenda. Nós mobilizamos essas pessoas, nós somos um grande recurso que vocês têm para mobilizar a agenda. É uma mão lavando a outra, e geralmente através do nosso bolso.